Nós vamos finalizar hoje. Eu quero falar um pouco sobre o dom de discernimento, que foi onde nós paramos. Aí nós vamos também fazer assim um resumo sobre o dom de falar em línguas e interpretação de línguas. Só que eu quero falar um pouco mais também sobre orar no Espírito, orar em línguas, porque a gente sabe que o falar em línguas, variedade de línguas, é um dom, certo? Orar no Espírito é para todos que são batizados no Espírito. Se você é batizado no Espírito, você falou em línguas, que é a evidência do batismo no Espírito Santo. Então você pode falar e orar em línguas. É diferente do dom. Então nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. Eu quero terminar 15 minutos ou 20 minutos. E nós vamos orar, pedindo a Deus que batize pessoas hoje aqui com o Espírito Santo, pedindo a Deus que renove os vasos que não falam mais, os vasos que só falaram daquele dia que foi batizado, os vasos que têm medo de falar em língua, os vasos que estão confusos, porque escuta muita coisa nas redes sociais. A gente respeita quem não acredita nisso nesse tempo, a gente respeita, e a gente ama, e nós não estamos ligados em Cristo através de dons, nós estamos ligados em Cristo através de Cristo, através do sacrifício. Então quem crê ou quem não crê, mas nós assembleanos, nós cremos, para esses dias, que os dons espirituais estão vivos, que o falar em língua está vivo, que o orar em língua, louvar em línguas, estão vivos nesses dias. E a igreja está deixando muito de desfrutar dessas bênçãos espirituais por ignorância, ou por ignorar, por ter medo. Tem pessoas que já conversou comigo e diz: pastor, eu acho que essa língua que eu falo não é de Deus. Isso é uma seta do diabo na sua mente. Ora, como é que eu fui batizado, eu falo em línguas, e eu agora estou confuso, dizendo que não é, que é da carne? O diabo faz isso. O diabo dá essas setas para confundir as pessoas, porque ele sabe que o falar em línguas estranhas, o diabo sabe o poder que esse mistério, Paulo vai falar, tem na igreja. E se engana quem pensa que só se resume em edificar a si mesmo. Não, isso é apenas a porta de entrada, e nós vamos falar um pouco. Eu não sei nem se eu devo falar sobre o discernimento, porque senão não vai dar para a gente, mas eu vou fazer um resumo sobre o discernimento, tá bom? Discernimento e Espírito. Então você pode abrir a Bíblia. Nesse caso aí, nós vamos para o capítulo 12, tá bom? O dom de discernimento. Eu quero que você preste muita atenção, porque o que você entende é o que você vai colher. O que você entende é o Espírito Santo vai trabalhar em cima. Se você não entendeu nada, o Espírito Santo também não trabalha em cima disso, certo? Então entenda, o Espírito Santo vai trabalhando e vai lhe levando a uma dimensão espiritual. Dom de discernimento e espírito. Esse dom nos capacita a distinguir o real do aparente, a verdade da mentira, quando uma mensagem vem de Deus ou não, quando uma pessoa está falando a verdade ou não. Viu que esse dom é espetacular também. Todos os dons são maravilhosos para a igreja. Nós vamos falar um pouquinho aqui também, porque muita gente pega o apóstolo São Paulo, coloca a palavra na boca de São Paulo, coloca a palavra na boca de Paulo, dizendo que Paulo está mandando só profetizar, o dom de profetizar, e não está dando valor ao dom de variedade de língua, de falar em língua, de orar em língua. Nós vamos ver isso aqui também, tá bom? Mas esse dom é muito espetacular, porque esse dom
ele é bom para a igreja, ele é útil para a igreja também, porque quem tem esse dom de discernir, não se embaraça com as coisas dessa vida. Obreiros, pastores, é necessário ter esse dom, para a gente não deixar os lobos entrar dentro da igreja, semear a semente maligna dentro da igreja, doutrinas e tantos os ensinos que, olha o que é que João capítulo 4, 1 João capítulo 4, versículo 1, olha o que é que João vai dizer aí, bem conhecido esse texto. Ele diz: amados, não creiais em todo, vamos lá, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Ou seja, ele está falando justamente do discernimento de espírito. Isso aqui é bom para toda a nossa toda a nossa vida. Isso é bom para as mulheres, os maridos quando mentir. Oh glória. O marido não chegar em casa mentindo, não é o caso dos crentes, né? Os filhos mentir, aí a mãe olha, a mãe tem um discernimento de espírito e assim, você está mentindo. Chega mentindo, mas quem tem um dom diz, irmão, isso é tão espetacular, que às vezes, no nosso meio, tem pessoas que chegam, pastor, a gente olha, o Espírito Santo diz assim, é mentira. Esse dom, ele é essencial também. Nós vamos traçar alguns textos aqui, não vou correr muito, mas esse dom para nossas vidas, irmão, a gente tem que levar a sério isso. Jovens que têm esse dom, quando for escolher o namorado, porque esse negócio não é Deus, não, Deus vai preparar, vai moldar e vai me dar, é escolhas. Eu vou te dar isso aqui, ó, o espírito de discernimento. Você vai ter o dom de discernir, de prudência, de ser sábio, para escolher, falando aqui para jovens, para escolher e não escolher um gato, aí nas unhas todinho, você vai escolher uma ovelha. Discernimento, porque às vezes, irmão, é bonito por fora, mas é um sepulcro caiado por dentro. Então nós precisamos disso. Olha, quantas vezes Deus usa esse dom em nós para nos dar livramento, sim ou não? Você, rapaz, isso aqui não é de Deus não, olha o dom de discernimento, isso aqui não é de Deus não, isso aqui não é de Deus. Então Deus, ele nos capacita para isso, para distinguir as coisas que são verdadeiras e que não são. Então nós podemos ver aqui alguns exemplos bíblicos. Eu gosto muito desse exemplo que eu vou dar aqui no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, no versículo 16 ao 18, quando Paulo pregava, essa passagem mesmo? Essa passagem? É assim, quando Paulo pregava nas ruas ali em Éfeso, e essa jovem, olha aí, irmãos, olha aí, como isso é interessante, o dom do discernimento. Olha o que é que essa jovem dizia com Paulo. Essa jovem não estava chamando Paulo, não estava dizendo palavrão com Paulo, não estava, era questionando a pregação de Paulo. Essa jovem não estava amaldiçoando Paulo. Essa jovem estava dizendo o quê? O que essa jovem estava dizendo? Que Paulo era o quê? Homem de Deus. Olha aí, aconteceu que indo nós à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhava dando grandes lucros aos senhores. Aí está seguindo a Paulo, clamando, dizendo: este homem, olha aí, ó, este homem que nos anuncia o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Irmão, se dissesse isso comigo, eu dizia: fala mais um pouquinho, diz aí que eu sou mais isso, tá? Eu lá ia ligar. Como é que eu ia repreender uma mulher dessa? E essa mulher começava a dizer: esses homens são virtude de Deus, são servos de Deus, são altíssimos, são não sei o que. Eles começavam a dizer os versículos mais. Então, isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, oi,
perturbando, voltou-se e disse ao espírito. Veja bem aqui, que ele não vai se dirigir à mulher, à jovem. Ele simplesmente não vai até a jovem, repreender a jovem. Ele vai repreender o quê? O espírito. Voltando, diz ao espírito. Isso aqui é espiritual. Isso aqui é dom de discernimento. Isso aqui foge dessa coisinha que a gente leva material. Aqui é quem tem visão espiritual, o canal, mas vai pegar o que está promovendo no canal. Ele vai dizer ao espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela, e na mesma hora o espírito saiu. Essa mulher se converte, sim ou não, pastor? Essa mulher se converteu. Paulo tem um discernimento, aquela voz, não, essa voz aí não é de Deus, não. Essa voz aí é de embaraço. É de embaraço. E deixa eu dar aqui um pouquinho aqui para descontrair. Irmãos, tem voz que é embaraço. Eu falo um pouquinho aqui. Homem casado, mulher casada, às vezes vem uma voz estranha, não vem? Você está tão bonita hoje. Tem que ter o discernimento, senão ela cai, né? Rapaz, isso é coisa do diabo. Eu vou repreender isso aqui, essa voz aí. Se viesse do marido, eu ficava até calado, mas vindo de... Não. Irmão, essas coisinhas que a gente acha que tem nada a ver, às vezes um elogio é bom, mas nós temos que ter cuidado com o elogio. Vem um elogiozinho, depois vem outro elogiozinho, aí já desperta alguma coisa, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Sim. Por aí começam os adultérios, né? Começa aí um bocado de coisa aí, começa assim. Por isso que é bom o discernimento de espírito, e a gente não se embaraça. Paulo não se embaraçou. Quer ver outro exemplo? Capítulo 5 de Atos, bem conhecido, um homem chamado Ananias e Safira. Eles venderam uma herdade, venderam uma propriedade, e eles pegaram a parte e foram depositar nos pés dos apóstolos. Pedro está lá recebendo, e esse cidadão vai fazer algo que aflige. Vamos lá, vamos ler aqui. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Veja bem, sabendo também sua mulher, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, irmão, quem foi que falou para Pedro? Veja isso aqui como é espetacular. Meu Deus, a igreja só gosta, irmão, de arrepio, irmão, hoje. Um culto zoadento foi bênção, foi bênção. Irmão, nós temos que receber essas armas poderosas de Deus, para a gente executar a vontade de Deus. Olha aqui, ó, Pedro vai dizer, porque encheu Satanás, é muito forte isso, né? Pedro está com muita convicção, ele tem esse discernimento, ele vai dizer, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, retivesse parte do preço da herdade. Por que você fez isso? Por que você não ficou para você? Não era seu? Eu não obrigo a ninguém a dar nada, mas se você dá, você tem que dar com legitimidade. Não é você ganhar 10 mil e dar 500. Tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente que dá a metade do dízimo. Isso é errado, não dê. Pastor, eu estou dando a metade do meu dízimo. Não dê, você está pecando. Não dê, fica para você. Se você quiser dar, honre a Deus. Honre, mas honre mesmo. O que é que a Bíblia diz? A 10ª parte, então dê mais. Dê a 10ª parte. Pastor, mas eu vou dar 5%.
fique para você, não faça isso que você vai estar afligindo. Vamos lá. Mas, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Eita glória! E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que ouviram. Morreu. Irmão, as coisas têm que ser levadas a sério, as coisas de Deus, queridos. Essa igreja vai ser agraciada, já está sendo e vai ser, porque está parando para ouvir essas coisas boas, essas boas novas de Jesus. Quem quer esse dom aqui? Quem quer orar por esse dom aqui? Nós vamos orar por esse dom. Você não vai ser enganado. Os patrões aqui que tem empresas precisam orar, são crentes, para Deus dar esse dom. Vai fazer negócio. Teve um dos irmãos aqui que estava dizendo, pastor, falou esses dias para nós agora, sabe? E foi um terror, um negócio que ele foi fazer, porque se ele pede esse dom, tivesse um discernimento, Deus dava. Não vou fazer isso aqui não, isso aqui é embaraço. Irmão, só tem isso crente, é só crente que tem essas dádivas, esse poder que Deus nos dá. Mas nós vamos passar aqui, senão, vou passar aqui, irmãos, tá bom? Eu vou fazer um resumo aqui. Mas a gente tem que ter cuidado, porque o diabo ele trabalha, irmãos, ele trabalha em áreas que os crentes estão desapercebidos. Os crentes, irmãos, sabe? Os crentes querem, sabe? Muitas vezes os crentes querem isso mesmo, não é? Sabe? É um negócio, vamos lá, irmão. Vamos lá, vamos para frente, né? Que atrás vem gente. E não procura se fortalecer nisso aqui. A Bíblia diz que o diabo, o que é que a Bíblia vai dizer? Deixa eu ver aqui, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. A Bíblia diz que o diabo vem o quê? Como? Como é que está escrito aí? Porque se ao... É isso? Deixa eu citar aqui. A Bíblia diz que o diabo, ele vem com sapatinho de lã. Qual é o texto aí? Não é 2 Coríntios 11, 14, não? Dá uma olhadinha aí. 11, 14. Glória a Deus. É isso? E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Viu? Ele vem com sapatinho de lã. Irmão, você entrar com sapatinho de lã, ninguém nem nota. Sabe? Não faz nem zoada. Só vai notar quem tiver o discernimento. Rapaz, isso aqui, esse anjo aqui, ele é anjo de luz não, ele é anjo das trevas. Aqui não dá não. E tem um bocado de gente aí, irmão, sabe? Aí é um anjo. Glória a Deus. Aí é um anjo. E tem que ter cuidado com isso. Então, a gente tem que ter cuidado para a gente não fazer o que fez Adão e Eva. Porque Adão e Eva abraçaram a mentira. O diabo está enganando muitas pessoas. Se nós tivéssemos esse discernimento aqui, esse dom, a gente vai se proteger. Pastor, não preciso disso não. Precisa, a gente precisa, a igreja precisa. Nós precisamos. O diabo chega para Eva, ele vem ali naquela serpente, e ele distorce a palavra. Nós temos que ter discernimento, porque, sabe, até na mensagem, tem muitas mensagens malignas, principalmente nas redes sociais, sim ou não, irmãos? Sim. Tem muitas mensagens malignas, e a gente abraça. Muita gente está perturbado. Tem gente que está perturbado, vai para uma igreja, vai para outra, está perturbado, por quê? Porque falta discernimento. Você tem que ter discernimento, você tem que saber o que quer. Você tem a direção do Espírito Santo. Aí Eva cai, cai e leva o marido, porque ela abraçou a mentira de Satanás. Não teve o discernimento. Deus falou para Adão, Adão passou para Eva, e Eva foi escutar o diabo. Vou deixar só essa reflexão aqui sobre o dom do discernimento de Espírito. Diga comigo assim: Deus
Diga: Deus, faça uma oração bem rápida. Eu preciso desse dom. Diga assim: me dê esse dom hoje à noite, aqui na hora da oração. Então nós vamos aqui partir um pouquinho sobre aqui o capítulo 14. O capítulo 14, sobre variedade de línguas, mas eu quero focar mais justamente nesse orar em línguas, na edificação, como diz a palavra, tá bom? Então eu vou dar só aqui a definição. O dom de variedade de línguas é a habilidade, diga comigo, a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de edificar a si mesmo. Só aqui para os irmãos, para a gente entender, só esse dom edifica nós, ou seja, a pessoa que tem ele. O dom de profecia edifica a igreja, o segundo, mas o dom de língua edifica a mim mesmo. Olha aí o poder, ele edifica a minha vida, na medida que eu falo em línguas, na medida que eu vou exercendo esse mistério de falar em línguas, eu vou crescendo, eu vou me edificando, e só edifica quem é edificado. Você pode dizer isso para o irmão? Diga para o irmão: você só edifica se você for edificado. Então falar em língua, olha aqui, falar em língua é importante. Pastor, eu parei de falar. Pois fale, porque você vai se edificando, você vai criando estrutura, você vai sendo tratado, construído dentro do seu espírito. A parte que Deus vai usar para isso é a melhor parte nossa, que é o Espírito. O Espírito é a excelência do homem, porque a Bíblia vai dizer que nós oramos no Espírito. Então vamos lá, vamos engrossar o negócio aqui. Vamos lá. Então nós temos aqui que compreender isso, certo? Quero aqui levar os irmãos a compreender que Paulo, quando Paulo está dizendo assim, Paulo vai falar aqui: seguir o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Paulo não está dizendo o dom de profetizar é mais importante do que o dom de falar em línguas, ou de línguas estranhas. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo, vamos lá, nós vamos aqui questionar um pouquinho aqui. O versículo, vai comigo aí, o versículo de número, eu vou logo para isso aqui, acabar a gente volta um pouquinho. Versículo 18, vamos lá, o versículo 18. O versículo 18: dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos eles. Olha esse negócio. Paulo está dizendo: eu falo mais língua do que todos vocês. Eu amo falar em línguas. Eu falo em língua andando no camelo, eu falo em língua andando no deserto, eu falo em língua quando eu vou passar uma cidade para outra, quando eu estou caminhando. Estou falando de Paulo. Eu estou falando em línguas. Paulo está dizendo: eu falo língua mais do que vocês todos. Todo dia eu estou falando em língua. Pastor, e Paulo está dizendo, bora para o versículo dizendo, todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros. Rapaz, aqui tem duas coisas tremendas dentro desse texto. Primeiro, frise a palavra na igreja. Diga comigo: na igreja. Vamos lá, diga assim: na igreja. Olha o que é que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que na igreja ele não fala muitas línguas. E ele está dizendo para o povo, porque a igreja de Corinto era uma igreja exibida. Eles gritavam, todo mundo falava em língua gritando, e aquilo prejudicava o culto. E Paulo está dizendo aqui: eu falo língua. Pelo contrário, Paulo vai falar
tem um versículo aqui que Paulo vai dizer: eu quero que vocês falem línguas. Tem um texto, eu vou já encontrar. Paulo aconselha a igreja a falar em língua, porque Paulo sabia o poder que é falar em línguas. Paulo sabia que não era só uma questão de edificar a si mesmo, que já é muita coisa. Mas Paulo, ele vai dizer assim, ó, olha o que é que ele vai dizer: dou graças a meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Todavia, olha aqui, tem que diferenciar isso, irmãos. Aí tem que estudar a Bíblia. Eu sei que eu não sou aqui um teólogo, não, eu sou canela seca, irmão. Eu prego prático. E às vezes algumas coisinhas a gente pesquisa, às vezes no joelho deu me dá. Mas não adianta a gente ter um empilhado dentro da gente de conhecimento e não crer nessas coisas. O conhecimento sem unção, ele vira fanatismo. O conhecimento sem unção incha. Conhecimento e unção, aí o negócio pega, irmão. Aí Deus derrama muitas bênçãos sobre nós. Mas olha aqui, então vamos lá. Aí ele vai dizer: toda vida eu quero falar na igreja 5 palavras. 5 palavras. E aqui tem outra revelação: 5 palavras na minha própria inteligência. Paulo está compreendendo. A igreja não compreendia. A igreja estava uma bagunça. Todo mundo querendo se exibir, todo mundo querendo se apresentar, todo mundo falando em língua, estava uma confusão. Aí Paulo diz, Paulo não proíbe, Paulo bota ordem. Paulo vem colocando ordem no culto. Paulo vem dizer aqui: rapaz, vocês não sabem de nada, vocês estão tudo doidos, vocês não sabem usar isso. Não é assim. E ele põe ordem. Mas ele está dizendo que fala mais língua do que todos. Então você não pode mais falar. Eu vejo muita gente falar: não, irmão, Paulo estava dizendo que não precisava falar muita língua. Paulo não está falando isso, não. Paulo, pelo contrário, Paulo está dizendo: fale muita língua. Eu vou encontrar esse texto aqui, irmão. É o versículo: eu quero que todos vocês falem línguas. Diz para o irmão: fale em línguas. Diz para ele: fala em língua. Você é batizado? Dá lugar, rapaz, fala em língua. Eita glória, já estou com vontade de falar aqui. Aleluia. Fala em língua, se edifique, cresce. Mas eu sou batizado, não, para vir para cá daqui um pouquinho. Paulo está dizendo: eu falo mais do que todos eles. Agora veja bem o que é que Paulo vai dizer. Olha aqui no versículo 19: toda vida eu quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência. Lê comigo, diga comigo assim: para que possa também instruir os outros. Aqui tem uma revelação. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Quando eu falo em línguas estranhas, quando eu estou orando em línguas estranhas, quando eu estou me deleitando, orando na minha língua, Deus está me ensinando, Deus está me instruindo. Eu estou sendo instruído pelo Senhor Deus, pelo meu espírito. Deus está instruindo o meu espírito. Você entendeu isso aqui? Vou ler de novo para você entender. Paulo está dizendo: olha, esse também aqui, ó, para que possa também instruir os outros. Paulo está dizendo o quê? Nós vamos falar para eles o quê? Porque Paulo está sendo instruído por Deus. Irmão, isso aqui é profundo. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Quem era que estava morto? Quem era? Quem estava morto? Era a sua carne ou era o espírito? Fala. Era carne ou era espírito? Era o espírito, irmão. O seu espírito, o meu espírito estava morto. Efésios 2, está aí, 2:1, você vê aí. Nós estávamos mortos. Quem foi que foi vivificado? Foi o nosso espírito. O nosso espírito foi vivificado. Deus deu vida. Você acha que Deus se deleita nas nossas orações? Escute isso aqui, deixa eu sair um pouco daqui.
Você acha que Deus se deleita na sua e na minha oração? Você acha que a nossa capacidade, o nosso intelecto, agrada profundamente a Deus? Engana quem pensa isso. Primeiro, a gente não sabe orar. Está escrito Romanos 8:26. Primeiro, a gente não sabe orar quando convém. Aí a gente se embaraça aí, porque a gente fala tanta bobagem para Deus. A gente fala tanta bobagem e Deus sai só dizendo: não vou te responder isso aqui não, porque vai te matar. Não vou te responder isso aqui não, vai te destruir. Não vou te responder isso aqui não, vai acabar contigo. A gente não sabe orar. Segunda coisa, o nosso espírito, é ele que adora a Deus. O nosso espírito, é ele que agrada a Deus. Quer ver uma coisa, irmãos? Eu vou dar só aqui um resumo. Qualquer outro dia a gente faz aqui um momento com isso. Escuta aqui uma coisa. Quem consegue orar 1 hora aqui? Quem consegue orar 1 hora? Quem consegue orar 2 horas? Quem consegue orar 3 horas? Aí a gente não tem mais nada o que dizer, sim ou não? A gente começa a pedir, porque 80% das nossas orações é pedir. É pedir, 80%. Aí quando passa de meia hora, tem gente com 10 minutos, já está repetindo tudo, mano. Aí o Espírito Santo diz assim: tu está repetindo tudo de novo. Com meia hora a gente já não tem mais nada. Aí o Espírito Santo ficou mudo agora, não sai mais nada. Oração no Espírito, você pode passar um dia orando. Vocês sabiam disso? Rapaz, acho que vocês não estão entendendo. Você tem que aprender a orar em língua. Você é batizado, você pode. Orar em língua é uma oração, escuta, é uma oração perfeita. Diga comigo: orar em línguas é uma oração perfeita. Por que é perfeita? Porque é uma oração perfeita do Espírito. Deus ora com a gente, Deus direciona o nosso espírito. Então, uma oração perfeita, que eu e você não temos capacidade de fazer essa oração, porque o nosso intelecto está caído. Nós não temos condição. 14:2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Choravacarabaxá. Fala em mistério. A igreja, irmãos, eu não estou nem aí, estou na internet, eu não estou nem, isso é fanatismo. Vai para a presença de Deus, vai descobrir isso. A gente está acostumado, irmão, sabe, de viver nessa naturalidade cristã evangélica. Deus tem profundidade das riquezas para nós. Deus quer nos levar, irmão, uma igreja que entende isso, é uma igreja poderosa, com as armas de Deus, é poderosa. Hoje nós estamos tão deficientes, que quando um fala em língua, todo mundo se vira. Deixa eu isso aqui. Parece que o negócio é estranho mesmo. Então veja bem, e aqui cai outra tese, bem rapidinho aqui, esse versículo que pediram aqui, que citaram, eu ia até ler esse texto aqui, mas eu vou logo aqui, ó. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Isso aqui é muito espetacular, irmão. Já pensou, você se ajoelha e fica orando? Eu não vou fazer aqui para não escandalizar, né? Se eu posso orar em línguas aqui, desenvolva isso, que daqui um pouco você vai ver que é natural. Natural no sobrenatural. Então você fala em língua, você está sendo edificado, está sendo construído. Deus está curando coisas que você nem sabe dentro de você, porque é a oração do Espírito. Talvez você nem sabe o que tem dentro, você está contaminado e você nem sabe. E a
a oração em língua faz você ser curado. O Espírito Santo visita o teu espírito e cura ele. Isso é mistério, mas isso aqui é verdade. Tem gente que está tudo bem aqui na terra, mas sente angústia. Poxa, eu estou bem com os irmãos, estou bem com a igreja, eu estou bem com o pastor, eu estou bem com todo mundo, e eu estou me sentindo tão angustiado, tem algo na minha alma. Vai orar em línguas. Se vai orar em língua, o Espírito vai curar você, porque é uma conversa, irmão, é um bate-papo, é um diálogo do Espírito com o próprio Espírito Santo. É uma conversa, é um diálogo, e eles vão longe. Eles vão longe. É só você ficar falando em língua. Ai, devasso e devasso. É só você falar em línguas. Você vai ser curado, curado. Você não sabe o poder disso. Você ora em línguas. O diabo não sabe o que o seu espírito está orando. Você não sabe, porque Deus não está usando o seu intelecto. Deus não está usando a sua carne. Deus está usando o seu espírito. Então você não sabe. Por isso que Paulo diz que fica sem fruto, porque você não entende, mas o Espírito entende. E deixa eu te dizer aqui uma coisa. Você está orando, escuta aqui, você está orando em língua. Você está orando em línguas. Aí você está falando, o teu espírito está falando para Deus, dizendo assim: ó, o meu filho está correndo risco de vida. Teu espírito está falando. O diabo não sabe disso, porque na hora que você diz assim, Deus, você está orando o seu intelecto. Deus, meu filho, ele está correndo um risco, fulano. Aí o diabo está ouvindo, o diabo está, eu vou investir nele. Uma causa que você está orando em voz, com seu idioma português, você está orando e você está expondo a sua oração, sim ou não? Sim ou não? Ou vocês acham, vou falar baixinho aqui que o diabo não vai ouvir. O diabo não é onisciente, onipresente, onipotente não, mas em todo canto que tu vai tem demônio. Tem demônio aí se batendo. Se Deus abrisse os olhos da gente espirituais, a gente ia morrer, caía para trás. É mais demônio do que a gente. Demônios caídos. Quando tu dá vacilo, o diabo sabe. Ei, mestre, o fulano de tal olhou para aquela mulher e eu vi que tinha malícia. Aí o diabo, aí pega a abençoada, dá uma seta nela. Aí ela olha para o irmão: pois esse irmão é bonito, eu não sabia disso. Irmão, tem caba feio que o diabo joga a seta em mulher, e a mulher olha para ele e a mulher é bonita. Do mesmo jeito, o homem, né? Não escapa também não. Então, veja aqui o poder dessa oração. Eu estou orando aqui, eu passo 1 hora orando em língua, 2 horas orando em língua. Eu falei coisas extraordinárias com Deus. Eu não sei, mas eu falei. Porque eu estou orando. Eu estou orando a Deus em mistério. Está aqui. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala de mistério. Está aqui na Bíblia, irmãos. Alguém diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que no revestimento de poder, eu não tenho tempo para isso. No revestimento de poder, porque aquele povo foram revestidos do poder. Eles foram batizados, eles já tinham um Espírito. No capítulo 20 de João, versículo 22, nós vamos ver que Jesus sopra sobre os discípulos. Jesus ali dá o Espírito, mas eles precisavam ser revestidos do poder. E a Bíblia diz em Atos 2:4, né, que nós lemos, diz que todos foram, vamos lá, igreja, cheio do Espírito Santo, e começaram o quê? Vamos lá, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse.
Ah, pastor, olha o poder da oração em línguas. Mas vamos lá. Aí alguém diz assim: ah, pastor, mas aquele povo que estava lá, porque tinha muita gente de outras nações, vocês conhecem a história, estava lá. E o que foi que aconteceu? Vamos lá, passa aí um pouquinho. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões, religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Estava todo mundo ali. E os discípulos, aqueles homens falando o quê? Língua, diga comigo, línguas. Diga assim, eles falavam em línguas. Línguas que o Espírito Santo concedia. E eles estavam falando em línguas ali. E aquele povo, passa aí. E aquele povo, aquela voz correndo, juntou aquela multidão. E eles ficavam confusos. Se escandalizavam. Irmão, a gente precisa tomar posse disso. A gente, não, pastor, vamos falar mal, que fale mal. Quem está, irmão, quem está do outro lado pode ver o que quiser, falar o que quiser, mas quem está aqui dentro está experimentando daquilo que Deus tem para nós. Então vamos lá, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Pastor, eles estavam falando em árabe, em sei o que mais lá, italiano. Deve ter, acho que tinha lá, italiano estava por lá, não? Tinha um bocado, acho que tinha até brasileiro lá, tinha até um, estavam falando lá, pastor. Irmãos, isso é engano, porque olha o que é que diz aqui, vou ler de novo. Quem fala em línguas estranhas, não fala aos homens, senão a Deus, e fala em mistério. Agora o que foi que aconteceu, pastor? Porque esse povo ouviram, está aqui, olha o que é que diz a Bíblia, ó. E porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Duas coisinhas aqui. Primeiro, a Bíblia não está dizendo que eles falavam a língua deles. A Bíblia está dizendo que eu ouvia eles falar a minha língua. É diferente. Não é a Bíblia está dizendo, é que eles ouviam. Então eu entendo o quê? Que esse povo estava falando em língua. Mas eu estou com tanta vontade de falar a língua aqui, irmão. Oh, glória. Eu posso escandalizar, tem gente que pode escandalizar. Esse povo estava falando em línguas. Aleluia. Aí Deus pega aquele momento e usa aquele momento para evangelizar. Você pode estar falando em línguas e alguém está recebendo uma mensagem de Deus. Por isso que Paulo, agora eu volto para o dom, Paulo diz que quem fala em língua ore para também dar interpretação. Eu posso estar falando em línguas aqui, isso não é uma regra, mas eu posso estar falando em língua aqui e alguém ali ser revelado e ouvir a mensagem que Deus quer dar para ele. Meu Deus do céu, os irmãos não estão acreditando não. Os irmãos, dê glória a Deus aí, irmão. Mas é isso. Por isso que a gente também não deve se prender. Paulo está dizendo que não deve ter bagunça, mas Paulo não proíbe. E Paulo está dizendo porque tem gente, voltando um pouquinho aqui, vou terminar. Tem gente que só fala em língua na igreja. Isso na igreja mesmo. Tem a turma que diz aí que papagaio na areia quente, né? Como é? O bicho fala, né? Então tem crente que quando chega na igreja ele recebe. Paulo está dizendo que orava, ou seja, que falava em língua mais do que todos eles. Mas Paulo está dizendo, na igreja, preste atenção, falar na igreja, Paulo diz que se controlava, falava pouco e talvez falava em língua baixa. Está entendendo? Por quê? Porque a língua ela tem um alvo, o alvo sou eu. Agora quando tiver intérprete, aí Deus pode usar, e Deus pode usar você também, falando aí em língua, Deus pode usar o Espírito Santo. Então veja bem, aqueles, depois a Bíblia diz que eles se converteram. Foi quantas almas, hein? Quase 3.000 almas, foi isso? Quase 3.000 almas. Olha aí, não tinha ninguém, era todo mundo falando em mistério, em línguas estranhas. O Espírito Santo falou em aramaico, falou em hebraico, falou em árabe, falou sei lá, naquelas línguas, tudinho o Espírito Santo falou. E eles foram recebendo a mensagem e foram se convertendo e acabaram de dizer: varões,
Espírito Santo pegou aquelas línguas estranhas e levou ao coração daquele povo. Então, irmãos amados, orar no Espírito é uma oração perfeita. Quando oramos com a mente, com as emoções, cometemos muitos erros, e a oração não é uma oração perfeita. Quer ver? Vamos pegar esse versículo aqui, vamos dar fazer uma exegese. Capítulo 8, versículo 26 de Romanos. Esse é muito meio usado, né? Vamos lá, todo mundo, atenção, nós vamos já orar. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Por quê? Os irmãos estão bem? Os irmãos estão bem, irmão? Glória a Deus. Eu amo vocês, vamos lá. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, ou não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Você sabe o que o Espírito está dizendo aí? O que é que você acha que o Espírito está só gemendo? Esse momento aí, que nós não sabemos, na fraqueza, nós não sabemos orar, essa fraqueza aqui, não é simplesmente uma fraqueza de fé, nós estamos frios, alguma coisa, não, é porque nessa dimensão, realmente nós somos fracos. Irmãos, a gente faz a mesma oração todo dia, sim ou não? Tem dia que o Espírito Santo olha e diz, a mesma de novo, pai. Tem dia que o Espírito Santo nem escuta mais, não, já sei qual é. Vou levar para Jesus. Sim ou não? A gente está brincando não, a gente está assim, né? Fazendo aqui uma. Mas é verdade ou não é? E tem dia que a gente se ajoelha, fica dizendo, rapaz, eu já orei isso. Isso aqui eu já orei, prinha, vamos lá. Sabe por quê? É justamente isso. Quando você estiver assim, ore em línguas. Comece lá, falando em língua. Não tenha medo não. Pastor, isso aqui é de Deus. Do diabo é que não é, irmão. Você vai sentir a diferença daqui a um dia. Daqui a um dia você vai estar diferente. Rapaz, que negócio é esse? Porque o falar em línguas, o orar em línguas, é o controle do Espírito. Ele está no controle. Oração, irmãos, a oração no Espírito silencia a carne, a natureza, e se escuta o grito do Espírito. Deixa eu dizer aqui uma coisa, eu gosto dessa frase, eu vi e guardei, mas é uma verdade. Deus não está muito preocupado, mas Ele não está muito preocupado com a matéria, a carne. Deus está preocupado com o seu Espírito. E esse modo de nós orar, que é bíblico no Espírito, santifica, santifica o nosso espírito, alimenta o nosso espírito, tira as impurezas, irmãos, que muitas vezes a Bíblia vai falar de impurezas espirituais. Quem está acreditando nesse negócio aqui? Então silencie a sua natureza. Você sabia que orar em língua é um estado de humilhação à nossa carne? Você sabia disso? Jejum é humilhação, mas também orar em línguas é uma humilhação da nossa carne, porque a nossa carne fica perturbada, porque ela quer falar, porque ela quer dizer algo para Deus, e eu estou no Espírito orando aqui, eu estou orando em Espírito, e a carne está perturbada, porque ela quer falar algo, ela quer pedir, ela quer, se sentir alguma coisa aí na sua natureza, e o Espírito está fortalecido aqui com Deus. Então nós vamos aqui passar, eu vou terminar. Quando estamos orando em línguas, podemos estar orando por coisas muito importantes que o diabo não pode interferir. Nós lemos isso aqui, né? Eu ia citar o versículo 2. Então nós podemos aqui, veja bem, para a gente finalizar,
o versículo de número 13 e 14 vai dizer: pelo que? O falar em língua estranha. Porque o que fala em língua estranha, o que é que ele vai dizer? Ore, para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Esse orar bem aqui é justamente isso. É a oração perfeita, certa, correta. É uma oração que Deus se deleita. É uma oração que o Senhor fica assim, ó, diante de nós. Porque é a oração do Espírito. Quem está compreendendo isso aqui? Você quer exercitar isso? Você quer começar? É para todos que são batizados. Orar em língua é para todos que são batizados. Se você não é batizado, você vai começar a buscar isso. Pastor, eu sou batizado. Quer ver uma coisa? Eu não vou pedir para você levantar a mão para não constranger você. Mas tem pessoas que foram batizadas e nunca mais falaram em língua. Aí tem pastor, tem obreiro, tem ensinador, que é terrível eles. Ainda vão dizer: não, irmão, não tem nada não, é isso mesmo, é isso mesmo. Não é. Não é estribucha aí no altar da oração. Eu quero falar em língua, eu sou batizado, eu quero exercitar esse dom, eu quero ministrar em língua, eu quero orar em língua, eu quero louvar em língua. Pastor, está na Bíblia? Está na Bíblia. Olha, verso 15. Mas eu vou citar um aqui, pastor, verso 15. O verso 15: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito. Olha, então eu também cantarei com entendimento. Paulo não está proibindo, não. Paulo está dizendo: eu faço as duas coisas. Paulo está dizendo: eu oro no Espírito, mas também eu oro falando o meu entendimento. Mas Paulo não está dizendo: irmão, ore só no entendimento, esse negócio de orar em língua, isso é fanatismo. Paulo está dizendo isso não. Paulo está dizendo: eu oro em línguas, mas também eu oro com entendimento, ou seja, com intelecto. Paulo está dizendo isso. E pode dizer amém? Então, nós podemos aqui, eu não sei mais nem o que eu ia falar. Eu estava aqui, o Espírito Santo me revelou algo aqui. Mas veja bem, mas é isso. A gente tem que acordar para isso, irmãos. Judas não tem capítulo não. Heresia grande, né? Judas 20, versículo 20 aí. Vamos lá. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando. Lê isso aqui, igreja. Vamos, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sabe o que é que acontece? Eu estou orando no Espírito, eu estou me enchendo de fé, porque a fé não está na natureza, a fé está no Espírito. Diz para o irmão, diz aí para ele: a fé não está na natureza pecaminosa, não, está no Espírito. É o Espírito que vem a fé, é o Espírito que adora, é o Espírito que louva. Entenda isso. Vamos sair do raso, irmãos. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus forte. Vamos sair do raso. Paulo está dizendo aqui, ó, que o que é que ele faz? No versículo 15, ele está dizendo, ó, também orarei com entendimento, mas orarei no Espírito, cantando, adorando. Agora, irmãos, agora você tem que ter muito cuidado, para não escandalizar, mas você pode fazer isso. Irmãos, às vezes eu estou aqui sentado, eu passo o tempo todo aqui falando em línguas. Vocês nem escutam. Eu estou falando em língua ali, estou me edificando. Eu não vim assistir culto. Eu estou aqui, ó, falando em línguas estranhas, estou me edificando, Deus está falando comigo. Eu estou cantando, adorando em línguas. Eu posso fazer isso. Está na Bíblia.
Eu posso fazer. Agora eu tenho que desenvolver isso. Eu também não posso, porque eu tenho. A gente sabe, irmão. Sabe por que a igreja não acredita mais nessas coisas? Porque está banalizado. O cara vem pregar aqui, o cara fala, não fala nem Bíblia, o cara fala duas palavras aí, como anaia. A gente não sabe nem o que aqueles caras estão pregando. O cara fala uma palavra como anaia, fala outra palavra como anaia. E a gente. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos.